Fala advogado, fala advogada, começa agora o podcast.adv e o ponto aqui é o seu crescimento profissional, é falar sobre esse multiverso chamado advocacia. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui ao meu lado um grande advogado, um grande jurista, uma pessoa que fez um outro entrevistado ficar sem palavras aqui dentro do podcast. Se você não viu esse vídeo ainda, depois vai lá ver o vídeo que a gente gravou com o Pedro Paulo. Valério Mazzuoli, muito obrigado por vir, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de você estar aqui. Hoje a gente vai falar de advocacia num nível, meu velho, que não é para qualquer um, não. Eu já agradeço aqui os nossos apoiadores. Nós temos o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Doutor Valério, o que é advocacia para você? Bom, em primeiro lugar, André, obrigado por esse convite, por essa oportunidade de estar participando desse programa que eu assisto e eu sou fã. Olha, a advocacia para mim é uma profissão de fé, porque a advocacia é a profissão que garante direitos das pessoas. Nós temos uma missão institucional enquanto advogados de sermos batalhadores, linha de frente para a garantia de direitos. A advocacia é uma profissão de fé, e é uma profissão de fé nobre. Percebe que na Constituição a nossa representatividade de classe, né, a nossa corporação de ofício é reconhecida. Quase nenhum lugar do mundo uma corporação de ofício é reconhecida pelo texto constitucional. E isso nós temos no Brasil. Então, isso é a advocacia. A advocacia é cuidar do outro. A advocacia é se preocupar com o outro. A advocacia é quase que uma psicologia em relação àquele indivíduo, aquele cidadão, aquela cidadã que você cuida, que você trata. O advogado vira para aquela pessoa um pai, a advogada vira uma mãe. E é essa a nossa missão. Nós somos pais e mães daqueles que nos constituem. Por isso que, resumindo, na minha visão, é uma profissão de fé. Quem não tem isso no coração, eu acho que não consegue ser advogado com o respeito que a advocacia merece. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? O nível, né, da nossa conversa. Essa paixão pela advocacia, né? Você começou quando na profissão? Bom, eu me formei no ano 2000, né? Então lá se vão quase 24 anos de formado, e me formei no final do ano 2000, em dezembro de 2000, e em janeiro, na primeira OAB do ano de 2001, eu já tinha a minha carteira. E 2 meses depois, eu já atuei na minha primeira ação. E foi uma coisa engraçadíssima, se eu puder contar esse caso, foi uma coisa interessante. A minha mãe tinha uma escola de francês em Presidente Prudente. E ela tinha um sócio, que está lá até hoje, Daniel, e ele era professor de inglês. Minha mãe de francês e o sócio dela de inglês. E ele sempre foi muito ligado à tecnologia. Aquela época, já no ano 2001, ele tinha tudo que você pode imaginar, de computadores, de televisão, porque ele era um professor que conheceu o mundo inteiro, morou no Japão e tal. E ele tinha ali em Presidente Prudente daquela máquina enorme, eu não sei o nome, de fazer aquelas impressões de mapas cartográficos para engenheiros, para obras, que saíam aquelas matrizes gigantescas. A gente é acostumado com aquela maquininha de Xerox pequenininha que você levantava a tampa, colocava o papel e tirava uma Xerox. Ele tinha aquele negócio gigantesco. Numa escola de inglês, olha que loucura. Numa escola de inglês, ele tinha aquilo. Um sujeito super tecnológico, ele tinha tudo que você podia imaginar a tecnologia, ele já tinha. Imagina hoje o que ele deve ter lá em Presidente Prudente ainda. Muito bem. Uma empresa do lado, que era uma empresa de engenharia, o contratou e disse assim, nós precisamos reproduzir essas matrizes, né? Nós temos a matriz, e são aquelas máquinas enormes que faziam aqueles rolos, e um vai para o engenheiro, para o mestre de obra, PPP, então nós vamos pagar mensal para o senhor, tudo bem? O nosso office boy chega aqui, o senhor faz as xerox e no final do mês a gente o remunera. Pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês. É assim que começa. Pagou metade do terceiro mês, atrasou o quarto, quinto, sexto, enfim, ele já estava devendo um ano ali dessas reproduções que eram caríssimas. E aí eu já com a OAB na mão, um dia eu chego ali para buscar minha mãe na escola de francês, e me disse assim,
ô doutor advogado, estou com um problema aqui para o senhor. Eu falei, o que está acontecendo? O sujeito faz as xerox aqui, meu menino tira, e agora já tem quase um ano devendo, e agora eu retive as matrizes dele, e ele veio aqui dizendo aqui, o senhor não pode fazer isso, a minha obra está parada, sem a matriz você não tem as plantas, os mapas da obra, do projeto hidráulico, projeto elétrico, luminotécnico, estrutural. Ele falou, eu retive. E ele entrou com uma ação contra mim, e agora eu recebi uma citação aqui do oficial de justiça para responder essa ação. Falei, muito bem, vamos lá. Isso tinha caído na minha prova da OAB. Sério? O mesmo assunto? Por analogia, eu chego na audiência e a juíza abre a audiência, instrução, e eu digo assim, olha, aconteceu isso, tarará. Eu falei, excelência, o que o meu cliente fez nada mais é do que exercer um direito seu de reter aquela matéria, aquele material daquela pessoa que lhe deve. Da onde que o senhor tirou isso? Do artigo 1800 e tanto lá do Código Civil, nem me lembro, que diz que os hospedeiros, estalajadeiros, donos de hotéis e pensões podem reter as bagagens em caso de não pagamento. Então, por analogia, o meu cliente fez a mesma coisa. Ela na decisão, por analogia ao dispositivo do hotel e da pensão, eu autorizo, o senhor tem razão, o senhor é que tem que pagar. E ele fez o cheque lá na hora, resolveram o pagamento. Minha primeira causa ganha com uma semana de OAB na mão. Uma semana. Eu achava que o Pedro Paulo era o cara de sorte. Eu acho que eu vou mudar isso aí, porque... Pouca gente sabe dessa história, eu revelei ela aqui agora. Né? E o mesmo assunto, assim, né? Assunto parecido, né? Um exemplo de analogia que eu dou em aula até hoje. Que coisa maluca, né? E pouca gente entende a analogia. Né? Hoje é uma dificuldade, né? Ou a pessoa está dentro de um olhar, ou de uma matriz cartesiana, ou ele está ali meio Bauman, meio líquido, não sei onde eu estou. Né? Você viveu a advocacia analógica, total, que essa aí era analógica. Totalmente. Né? Essa aí não tinha nada digitalizado ali. Né? E agora você está vendo a advocacia da inteligência artificial. É um salto, né? Para onde a gente está indo? Olha, não sei e tenho muito medo da inteligência artificial. Vou lhe dizer por quê. Eu peguei essa fase de migração, na verdade, praticamente mais da metade da minha advocacia foi analógica. A advocacia PJE, para nós que somos do ano 2000, chegou agora, né? Veio agora. E agora, tudo bem, facilitou muito. Realmente deu um salto de qualidade. Isso eu acho que a tecnologia nos permite hoje, você ter contatos com pessoas do exterior, você no ambiente acadêmico fazer uma banca com um professor estrangeiro que não pode vir ao Brasil, pegar um avião, fazer uma conexão internacional. Caro, demorado. Caríssimo. Ele entra na sala dele na universidade em Pisa e faz uma... Isso veio para a advocacia também. E a pandemia ajudou muito nesse processo de nós olharmos e falar, olha, claro, tem casos casos criminais, evidente que precisaria ali, às vezes, a pessoa em presença do juiz fisicamente. Mas em outros casos cíveis, eu acho que ajudou muito essa facilidade que a tecnologia nos proporciona de não precisar ir numa audiência presencial, fazer telepresencial, despachar com o magistrado. Hoje eu fiz 3 despachos por videoconferência. Que maravilha, isso ajudou. Até aí tudo bem. Agora, quando entra a inteligência artificial, eu fico um pouco preocupado, porque a inteligência artificial ela não tem limites. E nós estamos num crescente de intelectualidade, e talvez ela faça com que nós... uma curva, mas muito acentuada para baixo, porque a inteligência artificial começa a criar jurisprudência falsa, começa a criar conceitos falsos, e isso é um perigo. Se o advogado, e notadamente o jovem advogado, pensar que ele pode usar da inteligência artificial para tudo o que ele quiser, cuidado, porque também nós não podemos perder a nossa condição de intelectuais da advocacia. A advocacia é, como eu disse, uma profissão, na minha opinião, uma profissão de fé, e nós temos que saber aquilo que nós estamos escrevendo. Então, eu talvez seja um pouco radical nessa parte, eu não consigo tolerar inteligência artificial para esse tipo de questão, de elaboração de petições. Eu ainda tenho comigo, se eu estou certo ou estou errado, mas é por uma questão de princípio, que a advocacia ainda é uma coisa artesanal.
Nós somos artesãos, nós pegamos o cinzel, o esquadro, o compasso, a gente mede, a gente calcula, a gente coloca o prumo e a gente desbasta para que a peça fique a contento. Claro que a inteligência artificial pode ajudar em outras coisas, né? Mas eu acho que na produção mesmo, técnica daquele material que é o nosso arsenal, eu tenho um pouquinho de medo. Eu vejo que é uma ferramenta, né? Inclusive no escritório a gente toma muito cuidado, né? Na agência de comunicação usa mais, né? Mesmo assim, tem que ter aquele olhar humano. O que me assusta um pouco, bem, sendo muito sincero, né? Eu não sou um cara que vai brigar com novas tecnologias. Eu fico encantado. Eu também. Nossa, eu vejo, eu estava comentando aqui agora há pouco, é que vocês não conseguem ver todo o estúdio, né? A imagem 4K, né? A gente fica até mais feio, a gente já é feio e fica mais feio, né? Mas é tudo muito... a tecnologia do celular hoje, né? Mas tem uma coisa que me assusta, professor. É o quê? É o julgador ser inteligência artificial. Isso me assombra. Por quê? Porque se você colocar lá, se o algoritmo entender que 49,99 é para lá e 50 é para cá, ele vai entender assim. É uma visão lógica. É claro que vai ser mais refinado, né? Com o tempo vai ser mais rebuscado. Mas o olhar humano, mesmo que seja que ele erre, né? Eventualmente, ainda eu sinto uma maior segurança. Não tenha dúvida. Então, quando eu vejo, estamos criando um sistema para julgar em massa, que meu Deus do céu, isso não vai prestar. Né? Como que você vê isso no mundo? Porque, assim, uma coisa que o Dr. Valério Mazzuoli não é um advogado aqui. Você acha que é advogado daqui? Não é. É o advogado do mundo, né? Esses dias atrás, quando a gente marcou a entrevista, estava onde? Na Itália, né? Estava em Pisa, fazendo uma banca de doutorado lá. Fui presencialmente, eu fui analogicamente, peguei o avião em Cuiabá para Guarulhos, Roma, trem de Roma, Pisa e cheguei à universidade. Depois de 15 horas de viagem. Olha só, né? Dava para fazer pelo computador, mas acho que foi mais agradável lá, não foi não? Lá eles ainda têm esse modelo presencial e foi um prazer estar na Itália. Como que o mundo está vendo isso, na sua opinião? Assim, nessas experiências que você tem do direito internacional, da convivência com pessoas de várias partes do planeta, essa questão da informatização, né, esse mundo cada vez mais no algoritmo, né? Olha, eu sou um entusiasta das novas tecnologias. Só tenho esse medo quando a nova tecnologia substitui negativamente o lado humano. Né? Para deixar bem claro, quando começa a criar coisa onde não tem, quando começa a criar elementos onde não existem, porque essas criações são perigosas e hoje também, apesar de ser fácil checar a informação, com as fake news acaba se tornando um pouquinho difícil. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse é o perigo. Mas, tirando esse aspecto negativo, as novas tecnologias revolucionaram o mundo. Eu não me vejo hoje mais sem um smartphone. Eu já cheguei, e é uma questão da advocacia, eu acho que já aconteceu contigo, já aconteceu com todos os colegas, de um cliente nos procurar às 16 horas e eu, sei lá onde eu estava, em Belo Horizonte, eu estava em Fortaleza, eu estava em Porto Alegre, ou eu estava no Rio de Janeiro, ou eu estava em Manaus, 16 horas, eu entrar no PJE pelo celular, eu verificar o processo e dizer assim, eu acho que eu consigo resolver esse problema. A equipe já mandou uma procuração para ele já me devolveu, juntaram aos autos e eu já atuei fora, à distância, e no dia seguinte a questão dele estava resolvida sem eu ter tido acesso a um computador, a um desktop. Sensacional. É magnífico. É magnífico. É magnífico. Em Manaus, meio da Amazônia, por exemplo, você resolveu um problema prático, peticionar, conseguir visualizar um auto, depois encontrar um computador para colocar um token e fazer uma assinatura, e se não tiver assim, tá na equipe, faz, sensacional, dá todo um direcionamento. Isso, hoje o mundo realmente ele está muito mais fácil do que estava antes. Acho que nós não conseguimos. Depois que a gente começa a olhar, né, não dá para voltar. A gente fala, meu Deus, como que eu conseguia viver sem isso? Pesquisar
E eu vejo os alunos, por exemplo, na universidade, André, uma coisa assim, professor, eu não estou achando tal coisa. Eu falei, imagine Ponte de Miranda, na década de 30, que citava jurisprudência alemã, ele devia mandar uma carta para o tribunal alemão, demorava 3 meses a carta para ir, 5 meses para voltar, mandava uma decisão física em papel, e aí ele citava no livro dele para ir para a editora mais 1 ano, 5 anos sai a obra com a jurisprudência que já está depois talvez desatualizada. Hoje nós conseguimos, eu me lembro, antigamente era bonito, atrás de um escritório de um advogado, era mais Alex. A capa vermelha com escrito Lex em dourado. Redondinho. Lex, ou a RT, a Revista Tribunais ou a Revista Forense. Lotado aquilo ali. Hoje aquilo ali cabe num pendrive desses mais simplesinhos que a gente compra na feira. É inacreditável. Então o acesso à informação ficou muito mais fácil. Esses dias eu estava conversando com uma cliente de uma cidade lá no norte de Mato Grosso, aquela que quando ela atravessa a rua está em Rondônia, sabe? E aí ela conversando comigo, né, dentro de uma propriedade rural, né, ela estava numa chácara, conversando comigo pelo celular, né, fazendo a reunião, e de repente ela parou e falou assim, pera só um pouquinho, ô Ti, o pato ali eu acho que está meio arrastado ali, tá? Aí que eu me dei conta, ela está no meio do mato, conversando comigo. Aí falou, desculpa que tem um pato aí, tá andando meio arrastado. Eu avisei meu tio aqui. Então, vamos continuar conversando e tal. E essa mesma pessoa recebeu a procuração, já assinou pelo celular, já começamos a representar. Então, assim, naquele momento eu falei assim, cara, olha isso. Eu nunca ia chegar perto dessa pessoa na minha vida. Né? Então, assim, a tecnologia traz isso. Às vezes a gente não reconhece. Principalmente a jovem advocacia, às vezes fala assim, que já vem desse mundo, né? É muito natural. É natural. São geração assim, Y da advocacia. Mas como assim, né? Eu falei, cara, o papel, o cheiro do processo, eu fiz com o Pedro Henrique, né? O cheiro do escritório era outro, né? Uma coisa que a jovem advocacia acha estranhíssimo. É um instrumento muito antigo, mas muito antiquado, que hoje não existe mais, chama telefone. Telefone, para quem não sabe, é o bisavô do celular. A gente discava e ligava. Falei, eu queria falar com o doutor André, ele está... É o tal do disque. Por que disque? Porque era um disco. Você puxava e voltava, para apertar o 9 ficava 3 horas para voltar. Não sei na sua residência. Na minha... não tem telefone fixo há muito tempo. Não, vou fazer o quê com aquele negócio? Eu tenho no escritório e eu estava pensando nisso hoje. Né? A gente tem um telefone fixo para o cliente ficar tranquilo que você tem um lugar. É um endereço, né? Mas nunca toca. Quando toca, ela está tentando vender alguma coisa. Né? É um inferno aquilo lá. Vontade de jogar fora. E hoje eu usei, porque eu fui ligar na central de mandatos, né? E o meu celular estava ruim. A pessoa, não estou conseguindo te ouvir. Acho que a operadora, né? Aí eu falei assim, pera um pouquinho, acho que eu tenho um telefone aqui em algum lugar, porque é sem fio, né? Aí eu achei lá, falei, tá aqui. Aí eu liguei do telefone fixo, mas eu não pego isso faz... faz muito tempo. Mas também tem outra coisa, que eu acho que é uma coisa muito presente, ainda mais para quem vive a docência, né? Eu tive a experiência... há pouco tempo, né? Você tem uma experiência há muito tempo, né? Você está com pós-graduação? Está com graduação também ou não? Na docência? Na UFMT? A atividade fim da Universidade Federal é a graduação, né? Qualquer professor que diga que só dê aula na pós é uma improbidade administrativa. Ele é ímprobo. Então não conta. Não, isso não pode. Não existe. A atividade fim... ela é a graduação. Então, todos nós temos que ter uma carga horária mínima estabelecida por normas do MEC na graduação. Eu leciono na graduação e no mestrado. Do qual sou fundador e fui o primeiro coordenador também. Tenho muito orgulho disso, ter fundado em 2010. Nosso mestrado já tem 13 anos na Universidade Federal. Foi o primeiro do Centro-Oeste, reconhecido. Eu que fiz o projeto e consegui aprovar o projeto no MEC. E tá indo muito bem, né? Mas muito bem. Nossa procura agora foi altíssima e cada vez mais qualificados. Assim, é impressionante a qualidade dos alunos, sem qualquer favor à Universidade Federal, mas nós temos alunos lá de ponta. Os caras são tops. Eu conheço alguns alunos ali que não tem pré-mirim ali, tudo joga na primeira divisão. Mas uma coisa que eu percebo muitas vezes na graduação é essa dificuldade de concentração do aluno, porque ele vem desse mundo, né? E aí a advocacia ela exige a concentração, né? Como
pessoal que está chegando agora para a advocacia, como driblar essa falta de atenção? Qual que seria a sugestão que você daria para os caras que estão falando assim, cara, eu não consigo focar, é WhatsApp, é muita coisa, toda hora muda a lei, né? E aí, eu faço o quê? Nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto docentes, muito grande da formação do aluno, de admitir certos procedimentos e certos expedientes e de rechaçar veementemente outros expedientes. E dou um exemplo claro. Eu me lembro bem que era muito comum. Hoje isso eu acho que quase não existe mais. Na minha época de graduação, na sua também, o professor indicava uma obra. Sempre uma obra de referência. Direito civil é esse autor, a obra básica. Sempre era bibliografia básica. Direito penal é esse autor, processo civil é esse autor, processo penal é esse autor. Esse é o básico. Além disso, vocês fiquem à vontade para escolher o autor cuja linguagem, cujo método é mais fácil para a sua compreensão. Até assim, leia um pouco para você ver se você encaixa na leitura. Exatamente, era isso. Então eu me lembro que no meu exemplo, eu comprava o livro que o professor indicava e mais todos daquela matéria. Então eu tinha uns 5 volumes do direito civil, 5 de direito penal, de processo civil, processo penal, e ia me ilustrando. E hoje eu vejo uma coisa assim que olha, é escatológico. Tem o resumo do resumo do resumo, direito civil em 4 folhas. É um plástico, eu não sei se você já viu isso. Já vi. Em livraria, ele dobra em 4 partes, você abre ali, cada folha é um livro do direito civil. Parte geral, contratos, sucessões, direito de família, responsabilidade civil, em uma página. Uma obra que deve ter 700 páginas para cada um desses volumes. O Venosa ele sente uma pontada cada vez que alguém compra um desse. Então isso reflete também na atividade profissional. Porque para fundamentar uma peça, né, com a minha equipe, com a equipe que eu trabalho, que é uma equipe pequena de 5 profissionais, é uma advocacia artesanal, quando tem que citar uma doutrina, quando tem que citar uma obra, é sempre a obra de referência. A gente nunca vai pelo segundo ou pelo terceiro, a gente vai sempre ataca sempre aquela obra. Então isso eu prezo muito. Essa coisa de ser professor, a gente... a leitura, olha, isso caiu muito matematicamente. Eu trabalho com editoras também, né? Há 24 anos que eu publico, depois de 27 livros publicados, a gente aprende um pouquinho do mercado editorial. O autor escreve a obra, mas tem todo um mercado por trás daquela obra. Como que aquela obra sai da gráfica e ela pega uma transportadora, ela chega numa livraria em Teresina, no Piauí? Quer dizer, isso tem que estar. E como que isso da livraria vai para a sala de aula para o aluno da universidade no Piauí? Tem uma logística para isso que é muito complexa. E, nos últimos anos, as obras, os livros vamos chamar de livro-texto, aqueles básicos que a gente usa de civil, de penal, de internacional, de etc., as vendas caíram de 50% a 70%. Parece que os alunos não leem mais. Então, se não lê a obra, se não lê o livro, eu particularmente me pergunto, estão lendo o quê? Não estão lendo. Não estão lendo. Não tem outra solução. E isso reflete nas reprovações da prova da OAB. E quando aprovados, isso reflete numa advocacia deficitária também, que às vezes a própria ordem não olha e não reconhece, mas tem um déficit. Então eu sou também entusiasta desses cursos que faz a escola de advocacia, porque tem que ter, e também os cursos de extensão na universidade, mas isso só não basta, a formação tem que ser mais sólida, e depende a gente talvez fazer um reenvio ao passado e voltar um pouquinho de quando nós éramos um pouquinho mais sérios em termos de educação jurídica. Falar de educação jurídica, que é a nossa área. Isso me preocupa muito. Eu vejo que é uma triste realidade, né? Dependendo, eu estava na universidade privada, né, que a gente sabe que os alunos vêm de uma forma mais heterogênea, né? Então você encontra pessoas com baita talento, encontra pessoas com dificuldades básicas, né, do ponto de vista acadêmico, né? Pessoa que não consegue escrever direito, né? E aí eu lembro que eu estava dando teoria geral, eu gosto muito das matérias propedêuticas, né? E faço as analogias mais malucas que você possa imaginar. Por exemplo, teoria geral, eu uso a Moana da Disney, né, e da Barreira de Corais, né? E aí eu falando assim, olha, gente, vamos falando sobre justnaturalismo, justpositivismo, e eu pedi para fazer um trabalhinho, para dar aquela salvada, tipo, se der ruim, faltar um ponto é ele, né? Você vai fazer um trabalhinho
você vai fazer para mim uma pesquisa sobre os juros naturais e o positivismo. Você está careca de saber, eu já falei e tal. Mas faz uma pesquisa e põe nas regras da BNT. A pessoa fez um trabalho sobre as regras da BNT. E o pior... Desculpa dar risada. Não veio nas regras da BNT. O trabalho não veio. Por exemplo, ela falou assim, a BNT foi criada no Brasil em 1000... E não estava nas regras da BNT. Eu falei assim, meu Deus do céu. A pessoa não entendeu. Não entendeu. E não entende, né? Então, assim, e é uma dificuldade. Né? Eu tenho outro exemplo muito triste. Quando eu lecionava, não é um exemplo da universidade, eu lecionava no começo, vamos até fazer uma leitura caridosa, no começo, quando eu comecei a lecionar, lá em 2000, comecei em 2001, na verdade, quando eu me formei, eu comecei a lecionar, mas isso era 2002, 2003, enfim, e eu comecei dando aula de direito constitucional. Né? Eu sou internacionalista de formação, mas para saber direito internacional, não tem como não saber direito constitucional. É a mesma coisa que estudar recurso sem saber sentença, né? Então, direito constitucional, estou dando aula de controle de constitucionalidade. Pessoal, então agora nós vamos entender os dois modelos. O controle difuso e o controle concentrado. Então, primeiro, bem didático, número 1, aquela coisa. O controle difuso. E eu tenho mania... Eu gosto de ficar andando pela sala de aula, é mais dinâmico, a gente interage. E eu passei e olhei o caderno do aluno. Controle difuso. Aí eu perguntei para ele, brinquei com ele. Fuso horário. Falei, que fuso que você tá? Você tá aqui ou no Japão? Aonde que você tá? No difuso. Claro que ele não entendeu. Falei, querido, é difuso, de difundido, de espraiado. É difuso porque todos os juízes de tribunais podem decidir. É uma difusão. Difuso. Aí ele voltou a escrever a palavra de maneira errada, com letra Z. Ai. Ele juntou, mas com a letra Z. Aí eu não falei mais nada, fui à coordenação e pedi minha demissão, porque eu disse o seguinte, não contra o menino, porque o menino é uma vítima. Ele tinha que voltar, ser alfabetizado, depois ele vem à universidade. Volta, eu preciso receber na universidade pessoas que já estão alfabetizadas. Então eu fiquei muito triste com essa cena, a gente fala aqui jocosamente agora, mas é triste, sim. Porque é um cidadão brasileiro que não tem a condição de acompanhar uma vida universitária por um despreparo daquele seu ensino fundamental e médio. Então, isso entristece a gente. É outro exemplo também do que acontece no nosso ambiente. Eu acho que mudou muito, eu nunca mais vi uma dessa, mas realmente é triste. É porque às vezes você acaba tendo que segurar a turma toda para conseguir trazer aquele último que você está... ou você vai embora e deixa ir para trás. Exato. Né? E a advocacia hoje? Quando chega um jovem advogado, chega um advogado novo, um advogado que chega na tua equipe ou que você vai se relacionar, o que você enxerga hoje que é diferente de antes? Olha, é engraçado. A equipe que trabalha comigo são só jovens advogados. Eu acho que nós não somos tão velhos assim. Temos 25 anos de carreira. Mas são só jovens advogados. Jovens advogados. E essa meninada... Né? A média ali, eles têm são jovens advogados, têm 26, 27 anos de idade, um fez 30 agora, mas são jovens ainda, jovens advogados, e começou comigo já tem um tempo, eles começaram formado com 24 anos, 24, 25 anos de idade. É uma meninada mega preparada, e eles têm uma cabeça lógica, que às vezes eles pensam de uma maneira que eu ainda pensando no analógico, eles já pensam no digital. E isso é uma coisa que, aí sim eu acho sensacional, porque ele já vem preparado com um mundo, com uma expertise nessa área tecnológica, que a gente acaba aprendendo com eles também. Nós que viemos do modelo analógico, eles tiram de letra quaisquer tipos de sistema. Quaisquer tipos de sistema. E, olha, às vezes eu preciso fazer uma coisa básica. Eu não sei fazer um PDF que junta e que divide, que recorta e que corta e que você separa e cola uma foto dentro. Aí você só por 3 horas a pessoa vem e fala assim, é aqui, ó. Não, nem 3 horas, nem 3 dias eu faço isso. Eu faço a tese, redijo a tese, falo a tese desse mandado de segurança é essa. A tese desses processos, desse interdito proibitório é essa. A tese dessa interditação de posse é essa. Agora nós precisamos colocar aí as coisas...
Então, amanhã você... Não, amanhã... Já foi. 5 minutos, doutor, está aqui. Mas você tem que montar, colocar aqui dentro, depois você abre, você formata. Não, já fiz. Tá aqui. Que coisa. Perfeito. Eles nasceram essa nesse rapidez, mundo, né? Essa rapidez. Mas é uma agilidade e também a expertise. Eu vejo hoje que o jovem é muito esperto, né? Às vezes nós somos até na nossa geração um pouco inocentes, né? A gente é acostumado com aquela coisa mais lenta, com aquela coisa mais devagar, e eles estão ágeis, eles estão ali olhando, acompanham redes sociais, acompanham internet, sabem de tudo. E o que eu aprendo com essa moçada, assim, não tem... Eu acho que eu já entrei na era digital, assim, mas eles já nasceram, né? Enquanto nós somos migrantes, né? eles já são nativos digitais. Eu vejo assim, às vezes minha filha tem 9 anos, eu tô ali patinando numa coisa. Não, papai, é aqui, ó. Né? Aí eu falo assim, cara, mas você conhece isso aqui? Não, porque... mas como que você tem esse programa? Não tenho, mas aqui, não é aqui que aperta. Então, incrível. Esse olhar, né, é algo que me impressiona. E aí você falou de direito internacional, né? A gente está falando aqui que é a tua praia. Como que surgiu isso? Do nada, você fala assim, quer saber? Hoje tá um sol bom, hoje eu acho que eu vou mexer com direito internacional. Não é assim. Não. Né? Como que surgiu, Mazola? Tem uma historinha que vai demorar a contar uns 10 minutos. Fica de à história. vontade. Vou tentar contar em 5. Bom, quando eu estava no... foi uma paixão que surgiu na universidade, né? Eu não tive um professor de direito internacional propriamente, né? Antigamente, começar a história do começo que é melhor. Até 1994, direito internacional foi matéria facultativa nas faculdades de direito. Ele terminou na década de 80 ali e passou a década de 90, 80 e 90. Quando chegou em 94, o MEC disse: direito internacional volta a ser matéria obrigatória nos currículos universitários. Daqui 2 anos, o prazo de 2 anos, todas as universidades têm que se adaptar a essa nova grade curricular. 94, 2 anos, 96. Portanto, aqueles que ingressaram a partir de 1996, que foi o meu caso, entre 96, 97, 98, 99, 2000, me formei em dezembro, tivemos direito internacional. Cadê o professor de direito internacional? Não tem. Não tem. Da década de 80, os nossos grandes mestres, todos faleceram. E ainda se pegar, não precisava ir tão muito longe, mas Haroldo Valadão, a turma do professor Valadão, Oscar Tenório, todos esses do direito internacional privado já tinham falecido, e do direito internacional público, Celso Albuquerque Melo, faleceu depois ali pelos anos 2000 e 2000 e pouquinho, Guido Fernando Silva Soares, os grandes mestres. Então nós tivemos mestres. A geração passada teve, nós tivemos professores que já estavam com uma idade muito avançada, esses professores faleceram, e eu, por exemplo, não tive uma formação, eu não tive um mestre para dizer eu sou da linha do fulano, eu sou da linha do ciclano, eu fiz a minha própria, né? Então, a partir de 96, o direito nacional entrou como matéria obrigatória. E em 99, a Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1948. Então, em 88, ela fez 50 anos. Né? E em 98, eu estava no 3º ano da faculdade, eu passo no corredor e vejo um cartaz lá da PUC Minas, UFMG e da Diocese Mineira, um concurso nacional de direitos humanos sobre os 50 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, 1998. Que seria julgado em um ano, em 1999. E como eu já era entusiasta desse tema, estudava direitos humanos sozinho, eu peguei aquele edital, segui as regras estritas do edital, tantas páginas, letra tal, com tantas partes, e fiz um trabalho sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Era um trabalho sobre conflito entre tratado e lei interna, que depois se tornou minha grande especialidade. Eu me lembro bem que eu fui ao Correio, no Jardim Bom Giovanni, no Correio da esquina Jardim Bom Giovanni, Presidente Prudente, coloquei um envelope, coloquei o meu trabalho, como mandava o edital, o meu endereço, coloquei o selo e entreguei para a pessoa, paguei o custo da correspondência e mandei. 3 meses depois eu recebo uma carta na minha casa que eu fui em primeiro lugar.
Que legal. Eu ganhei o primeiro lugar. E nunca vi tanto dinheiro na minha vida. O prêmio era R$10.000. Eu comprei nem sei se você, André, vai conhecer esse tal de Fiat Tipo. Era um carraço. Uma tinha bomba, o Tempra. Né? Sim, eu tive um Tempra. O Tempra, que era o grande, e o Tipo, que era esportivo, mais resumido. Eu comprei um Tipo usado. Eu era o aluno mais chique da minha faculdade com Fiat Tipo. Foi o primeiro honorário que eu falei, olha, isso funcionou. Deu certo. R$10.000, mas eu não ganhei R$10.000. Porque quando eu peguei um avião, fui a Minas Gerais, recebi o prêmio do arcebispo de Minas Gerais, e aí agora vamos entregar o cheque do valor do prêmio para o ganhador. Quando eu pego o cheque era de 7 e pouquinho. Falei, uai... Fiquei quieto ali, falei, deve ter uma complementação. Assinei o recibo e tinha um professor que estava comigo. Eu estava no segundo ano da faculdade, terceiro ano da faculdade. Direito tributário é no quinto. Ele falou assim para mim, Dr. Gelson Amaro de Souza, querido professor de Presidente Prudente, um abraço para o senhor, Dr. Gelson, da Escola Paulista de Processo, um grande processualista da nossa região. Ele me disse o seguinte, você acaba de ter a sua primeira aula de direito tributário, você recebeu descontado o imposto de renda. Aí eu senti na pele o que é tirar 27,5% do meu prêmio. Eu falei, mas o prêmio não vem integral? Ele falou, não, descontaram o tributo. Cara, que maluquice. Né? Então, bom, essa história é pitoresca, mas isso, enfim, esse prêmio me incentivou. E eu virei escritor, porque eu ganhei esse prêmio nacional de monografias, os 50 anos da Declaração Universal, e de lá para cá, nunca mais eu deixei de escrever, e aí eu comecei a escrever artigos, etc. E um professor, um dia no 5º ano da faculdade, ele falou, bom, você não tem um artigo, você tem um livro, se você mandar para a editora, não sei se uma editora publica uma questão de um acadêmico, mas você tente. E aí, o meu primeiro, dizer assim, obra de referência, eu formei em 2000, colei grau em janeiro de 2001, e em 2002 a editora Forense publicou meu livro de prisão por dívida, que anos depois, no julgamento do recurso extraordinário 466343 de São Paulo, famoso caso da prisão civil por dívida do depositário infiel, que o Supremo julgou em novembro de 2008, essa obra foi referenciada mais de 10 vezes, que foi uma obra que eu fiz ainda nos bancos universitários, e nunca mais parei de escrever, André. E isso te projetou nessa área de uma forma que até hoje, quando alguém fala de direito internacional, né, inclusive até falo isso para algumas pessoas, que quando a história da pessoa chega na frente da pessoa, né, então quando alguém fala de direito internacional, não, tem um cara em Mato Grosso aqui que o cara é fenomenal, é referência, né, tem ele mais 2 só, se tiver 2, né, no país, né. E eu nem sabia quem era Mazuó, eu não conhecia, né? Fui conhecer muito tempo depois, né? Agora a gente conversando aqui, né? Mas isso já, então, é uma construção que começou na faculdade. É uma construção de tijolinho por tijolinho. E eu devo também a minha carreira ao meu falecido amigo que nos faz tanta falta, o professor Luiz Flávio Gomes. E aí também eu vi aqui o Pedro Paulo falando em Deus, eu também acho que Deus na minha vida é incontinente a frequência com que o vejo nos meus caminhos. Quando eu estava mudando para Cuiabá, porque eu mudei para cá por um acaso, eu vim ajudar a estruturar... Isso, porque foi de Prudente, eu sou da região de Barretos ali, que é mais para cá, né? Você está mais para baixo. Isso. Estudei em Franca, passava muito lá. Na verdade... Passou frio em Franca, então. É verdade. Aí, de vez em quando faz frio. Na verdade, eu estava indo dar uma conferência em Vilhena, em Rondônia, e me ligou aqui um colega professor e disse, olha, eu estou montando um curso de pós-graduação, né, Luiz Orione Neto, e eu preciso de um professor, você foi muito recomendado por um amigo procurador de justiça de Mato Grosso do Sul, hoje aposentado, José Carlos de Oliveira Robaldo, você não conseguiria me ajudar a estruturar? Você é especialista nisso, ele me disse, porque eu comecei minha carreira num grupo de professores que estruturavam, por isso que aprendi bastante a legislação do MEC de educação, e quando foi montar o mestrado na UFMT, eles me nomearam porque eu sabia decor a legislação de ensino,
Depois não mexi mais com isso, mas no começo eu comecei a trabalhar. Ele falou, você não quer vir ficar aqui uma semana em Cuiabá, estruturar o meu curso? Eu falei, uma semana... É o canto da sereia. A gente vem para ficar um pouquinho, não vai embora. Eu combinei com ele de ficar 30 dias, no máximo 60 dias. Esses 70 dias eu estou aqui há 18 anos. Eu nunca saí. E o que aconteceu que eu estava voltando no Luiz Flávio Gomes foi exatamente esse o gancho. Eu fui dar uma palestra em Campo Grande, porque quando eu me formei em colegial em 2001, já tirei meu AB, eu já entrei direto no mestrado. E lá no mestrado, em Franca, na Unesp, né? Ia todas as semanas, ia de carro, de ônibus, de Presidente Prudente, passava noites, etc. E foi um período maravilhoso. E lá no hotel, sempre tinham dois senhores, muito educados, conversando. 3 senhores, na verdade, muito educados. O terceiro entrou depois, que é o desembargador Guiomar. Muito educados, conversando. E eu ali, eu tinha o quê? 22, 23 anos de idade, um menino. E eles conversando, eles me abraçaram. E um era o Robaldo, procurador de justiça de Mato Grosso do Sul, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O outro era um juiz de direito, Odemilson Roberto Castro Faz, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eles foram os meus, e até hoje, viu, Robaldo e Fácil, os meus pais, eles me abraçaram e falaram, não, esse menino é nosso, ele vai ficar com a gente. Você vem como para Franca? Eles perguntaram. Eu falei, eu pego um avião, eu pego um ônibus imprudente, vou até São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e de lá pego a aviação São Bento, que a gente chamava de São Lento, porque não chegava nunca. Para tudo quanto é porteira. Porteira, e chegava em Franca. Ele falou, não mais, agora você vai até Penápolis, para no posto da Polícia Rodoviária, fica com a sua malinha na mão, a gente passa de caminhonete de Campo Grande e te busca. Olha só. E aí fui com eles, né? E nisso, o então Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Guiomar Teodoro Borges, que também mestre pela Unesp, depois desembargador pelo 5º do MP, algumas viagens fazia conosco. E ficamos amigos. Robaldo falou assim, olha, você é muito dinâmico, você apresenta um seminário aqui, você presta dando aula, você tem uma eloquência. Eu tenho um curso em Campo Grande. Você não quer dar um curso para mim, uma palestra lá? Eu, um prazer imenso. Eu falei, vai de ônibus e de avião? Não, vai de avião e tal, vamos. E fui lá e estreitei amizade com ele. Quando eu chego lá, tá um professor altão com um código penal debaixo do braço, um terno preto. Falei, mas eu conheço esse professor, gente, ele é famoso. Todo caso criminal, ele entra na Record, na Globo, ao vivo, na Bandeirantes. É o Luiz Flávio Gomes. Ele falou assim, aqui é o Luiz Flávio Gomes, o nosso querido professor. Falou, aquele jeitão dele, né? Ô, Valério, sim, pois, tá aqui o meu cartão. Passou. E eu tinha meu cartão de advogado, lá de Presidente Prudente, Valério Mazuoli Advocacia. Dei o cartão para ele. Passou um belo dia. Eu estou no aeroporto de Congonhas, olha a vida, fazendo uma conexão para não sei aonde. Estava no mestrado, devia estar fazendo uma conexão de algum lugar para São Paulo, para ir a Ribeirão Preto, para ir a Franca. Quem eu encontro na sala da TAM? O professor, ele na hora, ele com 4 celulares falando, ele tinha 3 celulares. Olha, você é um amigo do Robaldo? O menino lá de Presidente Prudente? Sou. Estou montando um curso chama LFG para carreiras jurídicas e Direito Internacional vai ser você. Eu já estava colocando ontem o seu nome no papel e encontrei aqui, uma semana antes daquele voo de Penápolis que caiu, você se lembra? Que teve um avião da TAM, que teve uma bomba lá, um trágico, e ele me deu o cartão dele. Ele falou, semana que vem você liga nesse celular que está aqui, que não é da minha secretária, você vai falar direto comigo. Eu, assim, com 6 meses de formato, 7 meses, liguei para ele, ele falou, a sua aula é depois de amanhã. Caramba. Você vai entrar ao vivo num estúdio em São Paulo para 8.000 alunos. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. E o seu tema é direito dos tratados. Pode explicar como que funciona o tratado, como que incorpora, como que ratifica, como que promulga, como que publica, qual a teoria do Supremo em relação ao status do tratado, se é lei ordinária, se é constitucional, se é infraconstitucional. E depois que você levantou do desmaio, o que você pensou? Do desmaio eu falei, não, eu sempre fui muito, o ambiente acadêmico sempre me deu muita tranquilidade, mas peguei e fui para São Paulo. E a hora que eu cheguei aqui, eu estou vendo câmeras, aqui era mais ou menos isso, um estúdio, e tinha os alunos também, porque a gente fazia às vezes uma brincadeira, se o aluno desse risada, a gente tirava isso para o Brasil. O feedback da pessoa... Fazia claque, né? É o claque. E eu, com 6 meses, eu entrei num estúdio na Avenida Paulista,
esquina da rua do Adalc Lobo, Adolfo Coelho, por ali. E eu, no 10º andar, e dei uma aula de 1h30 ao vivo. Não era gravado, era as aulas do LFG, telepresenciais, ao vivo. Terminou a aula, ele falou assim, nós vamos jantar, eu e você está contratado no meu curso. Que legal. Eu fiquei lá há 16 anos. Olha isso, gente. No curso LFG, colaborando até hoje. Então, o Luiz Flávio, ele me projetou nacionalmente. E depois começamos a escrever livros juntos, ele prefaciou o livro meu, e todas as semanas dando aula em São Paulo, André, a coisa mais gostosa do mundo. A gente tomava café da manhã juntos, e ele sempre assim, isso eu sinto falta hoje. O Luiz Flávio sempre assim, um minuto antes de entrar na aula, a gente tomava café, eu dava aula da manhã, depois a gente jantava com outros professores, ia jantar, e conversava, ele punha a mão assim e falava, vai fundo, dá o seu show, vai com tudo, chega junto. Ele é aquele professor que te incentivava, motivava. Você podia estar no seu pior dia, você entrava em sala de aula e falou, dá o seu melhor. Porque aquele aluno que está no Amapá, aquele aluno que está no Acre, aquele aluno que está na Bahia, aquele aluno que está no Sergipe, ele quer o melhor. E eu aprendi da aula de verdade no curso do Luiz Flávio Gomes, porque para dar aula para concurseiro, sujeito que está batendo na trave para ser juiz federal, sujeito que já prestou 3 provas do Tribunal de Justiça de São Paulo, está na oral e está batendo na trave, sujeito que está batendo na trave para ser procurador da República, ele não quer brincadeira. Ele não quer brincadeira, ele quer um professor que vai resolver. Que vai levar para aquele lugar que ele precisa. Ele fala, esse cara sabe o que ele está falando. E eu aprendi da aula ali. Então mas eu percebo esse entusiasmo. Foi isso. Você traz isso até hoje. Então, a minha carreira começou assim, e a advocacia foi paralela a isso, porque a advocacia é uma paixão, então, e eu acho que uma coisa complementa a outra, ela se imbrica. Eu tenho uma visão de que o advogado, que é também acadêmico, é professor, eu tenho certeza absoluta que ele é melhor advogado. Para onde você vai? Qual que é o teu futuro? O que você está projetando para frente? Olha, essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta é difícil. Eu acho que com 46 anos para 47, né, eu não vou dizer que eu estou no auge da minha maturidade intelectual, mas eu acho que eu estou preparado para assumir algumas funções. Né? E por isso é que eu me inscrevi para o 5º da OAB, para concorrer à lista sextupla para a vaga de desembargador. Né? Eu acho que eu tenho um propósito, e o desembargador da OAB, ele tem que representar a OAB com o respeito e com a dignidade que a OAB merece. Não é para ajudar, porque não tem que ajudar, isso não pode ajudar, isso é ilegal, não é para ajudar ninguém. É para defender a advocacia. Eu cito a ministra Adelaide Arantes, que do TS, do Tribunal Superior do Trabalho, que integra o 5º da OAB no TST. Ela tem uma bandeira do Brasil, uma bandeira do estado dela de Goiás e uma bandeira da OAB no gabinete. O que tem que fazer um desembargador do 5º é tratar a advocacia com a dignidade que ela merece. Um advogado que tem a palavra cassada, o colega que é da OAB não vai manter a palavra do colega advogado. Brigar por prerrogativas, brigar pelos honorários, é isso. E eu me sinto preparado para representar a OAB. Eu nunca fui de gestões da OAB. Porque é bíblico que ninguém pode servir a 2 senhores. Eu estou na universidade há 20 anos formando quadros exatamente para ir para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu tenho esse projeto agora, que eu sei que é muito difícil, então, porque a Constituição coloca 3 requisitos. 10 anos de atividade profissional, eu tenho 24. Notório saber jurídico, não sei se eu tenho. Tem um pouquinho, né? Eu não sei. O que vocês acham? O notório saber jurídico eu não sei se eu tenho, mas a reputação ilibada, eu acho que eu cumpro os 3 requisitos bem. Então, a minha ideia era aproveitar a minha experiência acadêmica, a minha experiência na advocacia para contribuir com o Estado de Mato Grosso, porque é uma Câmara de Direito Público e Coletivo que mexe com temas sensíveis do Estado, é saúde, cultura, educação. E eu acho, André, que sinceramente eu me sinto preparado para isso, porque eu dedico a minha vida ao direito. Nenhum ato da minha vida, desde o ano de janeiro de 2001, está desvirtuado ao mundo jurídico. Pode ter um. Eu gosto de música e gosto nos finais de semana,
reunir alguns amigos em casa para a gente tocar piano, para a gente cantar uma música e para a gente fazer uma música de qualidade também, com piano, um violino, etc. Eu gosto do ambiente musical. Tirando isso, que é o meu único lazer, que é a música, eu dedico a minha vida ao direito. Então, o meu projeto é esse. Mas vamos aí, sabemos de todas as dificuldades, que o processo é um processo político, né? Mais do que jurídico, mas essa seria a minha intenção atual, te respondendo claramente. Não, e é legal a gente saber, porque você vê a trajetória da carreira, né? que começa na graduação, não? Então vê que tem uma pessoa que tem uma vivência diferenciada, né? Eu estou aqui ficar te elogiando, né? Mas assim, e que ainda tem muita energia, né? Então tem muita energia para oferecer para esse mundo. No entanto, quando a gente chega perto do sol, né? Ou quando a gente chega perto do poder, muitos problemas começam a circundar. Então, imagino que você não está enfrentando, né, para conseguir manter essa posição, né, desse desejo. Porque tem um negócio que me pega, gente. Tem um negócio que eu não dou conta. Que a pessoa quer uma coisa, a pessoa está preparada para aquela coisa e fica assim, não quero. Eu acho que não, eu não mereço. Não, cara, tem que ir. Tem que mostrar. Eu acho muito legal isso. Tem que fazer, não, eu sou candidato, eu quero, eu estou preparado e eu vou fazer um negócio legal lá. Né? O que você tem enfrentado até onde dá para a gente conversar de dificuldade por ter tido essa postura corajosa? Coragem eu sempre tive na minha vida e nunca vou deixar de ter. A gente só tem uma vida e a vida é essa. E eu acredito que tem outro plano, nós acreditamos num grande arquiteto do universo, que a gente tem outras coisas. Mas acho que nós temos uma missão aqui nessa vida e a gente tem que lutar pelos nossos ideais, naquilo que a nossa ética, que a régua que nos mede permite, e dentro da nossa moral, e dentro da nossa hombridade, dentro da nossa honestidade. Por exemplo, eu tive uma dificuldade agora na minha inscrição da ordem, que a ordem indeferiu a minha inscrição por um motivo, segundo eles, técnico, que eu explico qual é. A Constituição coloca os requisitos, notório saber jurídico, ninguém discutiu, a reputação ilibada, ninguém discutiu, e 10 anos de atividade profissional, não diz advocatícia, profissional. E tem um provimento, que não é o problema, aqui não tem culpa nenhuma, não são as seccionais, é o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, meus amigos, ele é o legislador constituinte provimental. Por provimento, ele muda a Constituição. Eu nunca vi... Olha, o Conselho Federal, eu respeito muito quem está lá, mas ele cria uns monstros jurídicos que é um negócio inacreditável. Quem está na academia, você fala, eu teria vergonha de aprovar um provimento como o Conselho Federal aprova. O que ele disse? Ele foi regulamentar esses tais de 10 anos de atividade jurídica. Primeiro, ele começou com a seguinte questão. Esses 10 anos têm que ser, da data da inscrição, ininterruptos daqui para trás. Teve vários casos concretos, um de Goiás, um de Rio de Janeiro, se não me engano, Mato Grosso do Sul. O sujeito tinha 30 anos de advocacia. No ano passado, ele foi secretário de Estado. Ele assumiu um cargo, ou foi governador, ele assumiu um cargo que o impedia de advogar, ou foi um cargo que ele não podia, porque ele foi assessor. Já não poderia, então. Não poderia porque interrompeu. Oi, né? Interrompeu. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal. Voto do ministro Sepúlveda pertence. Diz, a norma do artigo 94 da Constituição é taxativa. Não, é uma norma de eficácia plena. Não venha colocar requisitos aonde não tem. Aí o Conselho Federal cortou esse. Mas vamos colocar outro. Tira um e põe outro. Olha, nesses 10 anos, você tem que ter no mínimo 5 anos da OAB local do tribunal em que você quer se inscrever. Mas, gente... Por quê? A minha OAB originária é de São Paulo. Eu tenho OAB aqui há 7 anos. Não era o meu caso, mas vamos imaginar um advogado cuja OAB é do Piauí. Ele pode ter 5 petições aqui. Se ele pode ter 5 petições por ano, e se ele advoga para 1 ou 2 ou 5... Todo mundo há de concordar que ele pode advogar 50 anos em Mato Grosso com a AB do Piauí. Sim. Então, se você exige que ele tenha uma AB local, você quebra o princípio da igualdade de concorrência com demais candidatos. Eu não quero, eu tenho. Exemplo,
Eu não quero ter a OAB de Mato Grosso porque o meu escritório é um escritório que pega apenas 5 causas por ano e causas específicas naquela área nossa de especialidade. Ponto, é uma opção do advogado. Eu conheço colegas, e não é mentira, que pegam uma causa por ano, uma causa complexa que demora 10 anos para resolver. Resolver uma causa de patentes internacionais, resolver uma causa de offshores internacionais, da minha área de especialidade, resolver uma causa de contratos internacionais. Muito bem. O Procurador-Geral da República, há aras passado, propôs uma ADIM no Supremo contra essa norma, está a relatoria do ministro Toffoli. Quer dizer, não é brincadeira, a Procuradoria-Geral da República está agindo contra esse tal de provimento. Como se não bastasse, ele fala, bom, além das 5 anos de OAB local, nesses 10 anos você tem que comprovar 5 ações. Qualquer advogado tem 5 ações em 10 anos. Então, 10. 5 vezes 10, 50 ações. Você teria que juntar. Então, eu posso amanhã protocolar 5 ações aqui contra uma empresa concessionária de água, concessionária de luz, eu já cumpri o requisito. Acontece que, na minha particularidade, eu lido mais com pareceres e contratos internacionais que eu, por motivo de sigilo, eu não posso dizer para a empresa multinacional que eu estou dando parecer, porque são pareceres muito sigilosos, específicos. Eu dou um caso que agora eu posso contar. Eu dei um parecer para o Tribunal Superior do Trabalho sobre a lei aplicável aos trabalhadores de cruzeiros marítimos que laboram em alto mar. O trabalhador é contratado ou pré-contratado no Brasil de grandes corporações marítimas arquimilionárias de cruzeiros e ficam lá o tempo todo e essas empresas usam normas internacionais para dizer não. Você está laborando em alto mar, você vai ter o seu... O que você combinou comigo? $20 mil? Está aqui $20 mil para passar 6 meses. Não, mas na legislação brasileira eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho saldo de salário, eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho um monte... Não. Você está em alto mar. Águas internacionais. Muito bem. Os escritórios que patrocinam esses trabalhadores, um abraço para o Mauro Menezes e Nureddin Alan, Mauro Menezes de Brasília, queridíssimo, e Nureddin de Curitiba, me contrataram para um parecer, e o parecer sigiloso. Eu dei um parecer de 120 páginas, resumindo a ópera, dizendo, não, o princípio do direito internacional é a norma mais favorável ao trabalhador, se ele foi contratado ou pré-contratado no Brasil, aplica a legislação brasileira, não aplica a norma internacional. Isso é um princípio hoje que é incontestável no direito nacional de direitos humanos, ele tem que ter todas as garantias trabalhistas previstas pela lei brasileira. Mas aí você teve que pedir autorização para poder provar que você é advogado. Isso, essa que é a esquizofrenia. E o que aconteceu? Sigiloso o parecer até o dia da sustentação oral. Eles distribuíram os memoriais e no dia do julgamento, a ministra Adelaide Arantes citou 3 vezes o parecer, conforme o parecer do professor Valério Mazzuoli. O ministro Cláudio Brandão citou 4 vezes o parecer. A ministra Kátia citou o parecer. E eu estava presente à sessão no TST. Aí eu virei para o meu colega e falei, olha, agora os ministros citaram o parecer, já todo mundo sabe que o parecerista sou eu. Eu posso publicar na LTR? A LTR me pediu o parecer. Fizemos um adendo, está autorizado a publicação. Mas percebe, eu não poderia. Sim. Então eu não posso juntar isso num documento da OAB. A OAB indeferiu o meu pedido porque disse que em um ano faltaram 2 petições, sendo que os meus casos são quase todos assim sigilosos. Eu impetrei o mandado de segurança, o juiz me deferiu na hora e disse, a OAB não pode colocar, não é um problema da seccional aqui, o provimento é federal. Sim. A OAB segue aqui. A OAB não pode colocar norma na Constituição. Então, viu, legislador constituinte provimental da OAB? Vamos ter um pouquinho de justa casa do advogado, né? Nós somos advogados, nós temos que mostrar que a gente sabe direito. E esses absurdos constitucionais, faça-me o favor. Né? Então, o juiz me colocou na lista, eu saí hoje lá na lista agora... candidatura deferida, sub iudice. Com muito prazer, com muito orgulho. E vai chegar lá, assim, mostrando que entende do assunto, né? Não é de repente um ornitorrinco né? Que vai fazer não ter essa oportunidade. Né? Então, eu imagino, né, que todo o ecossistema jurídico, né, que não existe para conseguir fazer essas amarras e colocar e tirar pessoas de perto. Né, esse jogo é natural e, enfim, também dentro da nossa profissão, a gente tem que brigar pelo que é certo. Né? Então, a justiça está aí para fazer justiça e a questão foi feita, mas está tudo certo. Enfim, vamos
vamos ver o que acontece. E depois eu quero saber essa experiência completa, porque aí a gente vai voltar aqui para falar. E eu estou feliz só de ter esse processo me trouxe muitas alegrias, porque a gente acaba conhecendo pessoas, fica amigo, e também é uma experiência particular. Não é fácil, ele é complexo. Às vezes você chega em casa um pouco triste à noite, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos levanta a cabeça e fala, vai, luta, que o que é do homem o bicho não come. Olha, a nossa conversa magnífica, né? Já terminou? Pois é, não dava para ficar mais algumas horas aqui, mas o Disney vai pôr a gente para fora daqui a pouco, né? Mas assim, falando sério agora, obrigado. É uma honra ter você aqui. Eu sempre admirei, né, o calibre do seu trabalho, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui está encantado com a sua fala. Deixo aí para suas considerações finais. André, eu queria te agradecer pelo seu programa, pelo seu formato do seu podcast, dinâmico, gostoso, divertido, atrativo, e me coloco sempre à disposição. Quando precisar de mim aqui, estou em pé e ordem para te atender, meu irmão. Muito obrigado, e a todos aqui que estão assistindo também, eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. Agradeço. Muito obrigado. E olha, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com os amigos, envia para os colegas, ajuda aí a espalhar a notícia. Agradecendo aí os nossos apoiadores, o Instituto Mário Card Filho, também Centro-Oeste Energia Solar, porque este é o podcast.adv, e o ponto aqui é falar com você sobre advocacia, sobre o direito, sobre essa maluquice, que é o mundo jurídico. A gente se vê no próximo encontro. Até mais!